Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levarão-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o que define a verdadeira felicidade? Muitos de nós, ao longo da vida, buscamos a felicidade em lugares e coisas diferentes. Uma casa maior, um carro melhor, mais status, ou até mesmo mais reconhecimento dos outros. E, muitas vezes, ficamos decepcionados ao perceber que essas coisas não nos trazem a paz profunda que buscamos. A leitura de hoje nos leva a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança e onde buscamos a verdadeira satisfação, que só pode vir de Deus. Na primeira leitura, o profeta Jeremias nos diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar. Habitará nas secas do deserto, em terra salgada, onde ninguém pode viver. Que imagem poderosa e desoladora, não? Jeremias nos fala de alguém que colocou sua confiança nas coisas materiais e humanas. Alguém que busca se apoiar apenas nas forças e riquezas deste mundo. O profeta nos adverte que a confiança em tudo isso é frágil, como um arbusto seco no deserto, sem vida, sem futuro. É como se estivessem buscando um oásis, mas sempre se deparando com areia e o sol escaldante. Não importa o quanto eles tentem, nunca encontrarão a verdadeira água da vida. O que Jeremias nos revela é uma dura realidade. A confiança nas coisas materiais ou nas promessas vazias do mundo nunca preencherá o vazio profundo do coração humano.
Essas coisas podem até trazer prazer momentâneo, mas são como um oásis ilusório, que desaparece assim que nos aproximamos. A boa notícia é que há uma outra maneira de viver, uma vida firmada em Deus. Jeremias continua: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada à beira das águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não se preocupa quando chega o calor, pois suas folhas ficam sempre verdes. Nos anos de seca não se afasta e nunca deixa de dar fruto. Aqui, Jeremias nos oferece uma imagem de confiança profunda em Deus. A árvore que tem suas raízes nas águas vivas de Deus, nutrida pela sua graça, sempre florescendo e frutificando, não importa as dificuldades ou os tempos difíceis. Assim como essa árvore que se mantém firme e saudável, nós também devemos colocar nossa confiança em Deus. Ele é a fonte que nos sustenta, Ele é o ribeiro das águas vivas que, mesmo em tempos de seca ou de dificuldades, nos dá força para continuar. Quando nossa confiança está em Deus, mesmo quando as dificuldades surgem, nossos corações permanecem firmes e serenos, porque sabemos que Ele nunca nos abandonará. Agora, passando para o Evangelho de hoje, temos a famosa parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, que nos convida a refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como usamos o que temos em benefício dos outros. Jesus nos fala sobre um homem rico, que vestia roupas finas e vivia com esplendor, enquanto um homem pobre, chamado Lázaro, se sentava à porta do rico, coberto de feridas e desejando se alimentar com as migalhas que caíam da mesa. A história continua, e ambos morrem. O rico é enviado para o sofrimento eterno, enquanto Lázaro levado para o seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. O que podemos aprender com essa história? Primeiramente, é importante notar que o rico não é condenado por ser rico, mas pela sua falta de compaixão e de generosidade. Ele viveu sua vida de maneira egoísta, ignorando as necessidades do próximo, particularmente de Lázaro, que estava à sua porta. A questão aqui não é a riqueza em si, mas a atitude do coração em relação à riqueza e ao próximo. Aquele homem rico confiava em suas riquezas e em seu status social, mas falhou em perceber a necessidade de Deus e a responsabilidade que tinha de usar suas bênçãos para o bem dos outros. A história de Lázaro, por outro lado, nos ensina sobre a dignidade humana, mesmo na pobreza. Lázaro, mesmo sofrendo, estava próximo de Deus. Quando ele morre, é levado ao paraíso, onde encontra consolo, enquanto o rico, que vivia em excesso, é consagrado ao sofrimento eterno. Essa parábola nos desafia a olhar para nossa própria vida e nossas prioridades. Quantas vezes nos esquecemos do nosso irmão que sofre, que passa fome ou está abandonado? Quantas vezes estamos tão imersos em nosso conforto pessoal que não conseguimos ver as necessidades ao nosso redor? Jesus nos chama a um coração generoso e atento aos outros, a não nos fixarmos apenas em nossos próprios desejos e a usarmos os recursos que Ele nos dá para servir aos que mais precisam. Imagine por um momento a vida de Lázaro. Ele não tinha bens materiais, nem conforto, nem prestígio. Sua vida estava marcada pelo sofrimento, pela solidão e pelo abandono. Mas, apesar disso, ele tinha algo que o rico não tinha. Ele estava próximo de Deus. Mesmo nas suas condições miseráveis, Lázaro se aproximou de Deus e, ao final, foi recompensado com uma eternidade de paz e consolo. Isso nos lembra que, em última análise, a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na proximidade de Deus, no amor e na misericórdia que oferecemos aos outros. Hoje, ao refletirmos sobre essas leituras, somos chamados a examinar onde estamos colocando nossa confiança. Estamos como o rico, confiando em nossas posses e ignorando as necessidades dos outros? Ou estamos como a árvore plantada junto ao ribeiro, que confia no Senhor e vive uma vida de generosidade e bondade? Jesus nos chama a viver com os olhos voltados para o céu, a usar os recursos que Ele nos deu para ajudar os outros e a buscar a verdadeira riqueza que só Ele pode oferecer. Mas não é só uma questão de se preocupar com os outros. É também uma questão de coração. Se colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos guia para a verdadeira liberdade. O rico estava preso em sua confiança nas riquezas, mas a verdadeira liberdade vem quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus,
confiando nele para suprir todas as nossas necessidades e nos direcionar a viver de forma que traga glória a ele. Meus irmãos e irmãs, como podemos aplicar essa mensagem em nossa vida diária? Primeiramente, devemos começar com um exame de consciência. Pergunte a si mesmo: onde está minha confiança? Em minhas posses, na minha carreira, nos meus relacionamentos? Ou em Deus, que é a fonte de toda a vida? Se estamos confiando mais nas coisas deste mundo do que em Deus, talvez seja a hora de ajustar nossas prioridades e colocar nossa fé em sua providência. Além disso, devemos procurar maneiras de ser mais generosos, de olhar ao nosso redor e perceber as necessidades daqueles que estão à nossa porta. Como podemos ser mais compassivos? Como podemos servir aos outros com mais amor e desinteresse? Por fim, lembremos que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no quanto damos. Demos não apenas nossos bens, mas também nosso tempo, nossa atenção e, acima de tudo, nosso coração. Quando vivemos assim, com confiança em Deus e coração generoso, somos como a árvore que sempre dá frutos, mesmo em tempos de seca. Que o Senhor nos conceda a graça de viver como uma árvore plantada junto às águas, confiantes em sua providência e generosos em nossa vida cotidiana. Que possamos, como Lázaro, ser dignos do consolo eterno de Deus, vivendo uma vida que reflete seu amor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.